Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, meu Senhor, por esse grande e rico privilégio de estarmos juntos na sua casa nessa noite, Pai, para louvar ao Senhor e ouvir a sua preciosa palavra mais uma vez. Aceita, Senhor, cada pessoa que veio na tua casa nessa noite com uma intenção só de louvar ao Senhor, de te adorar e de sermos abençoados, Senhor, porque não há lugar melhor para estarmos num momento tão escuro como este, em qual nós estamos vivendo, a não ser na casa do Senhor, a não ser no teu aprisco, Senhor. Meu Deus, nos abençoa, perdoa as minhas falhas, minhas fraquezas, e que as necessidades de cada um de nós possam ser supridas nessa noite, Pai. Aquilo que nós estamos necessitando nessa noite, que a sua palavra possa suprir. Se é uma correção, Senhor, fala conosco. Se é uma alegria, meu Pai, acrescenta através da sua palavra. Se é um encorajamento, Senhor, nos encoraja, Senhor, porque nós não podemos continuar caminhando se não for pela tua graça, se não for pela tua misericórdia. É por isso que tem poucas pessoas neste lugar, nesta noite, porque vieram confiando no Senhor. Nos abençoa e nos ajuda e nos dê coragem, acima de tudo, meu Deus, coragem e confiança na palavra que cremos e naquilo que anunciamos, Senhor, para que nós possamos cruzar o Jordão e chegar do outro lado, Pai. É o que nós estamos almejando cada dia, cada hora, cada minuto e segundo. É o retorno do Senhor Jesus para levar a sua noiva. Queremos, Senhor, estar preparados. Não queremos ser renegados. Não queremos ser bastardos, Senhor. Nós queremos estar atentos aos mandados do Senhor. É por isso que estamos pedindo, nos ajuda nessa noite tão preciosa que o Senhor tem deixado para nós receber a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, cada espírito, ó Pai, contraditório, seja colocado, expulso para longe deste lugar. E que os anjos do Senhor possam continuar no nosso meio, ó Pai. Continuar no nosso meio, Senhor, porque nós temos toda a liberdade para o Espírito tomar o controle desta reunião e nos abençoar, ó Pai. É por isso que nós viemos submissos à sua palavra. Estamos aqui, ó Pai, porque queremos nos ajustar com a sua palavra e não a sua palavra ajustar a nós. Ó Deus, porque se nós desejar que a sua palavra nos ajuste, nós seremos os mais miseráveis que tem na face da terra, Senhor. Mas nós estamos aqui porque nós queremos nos ajustar com o Senhor, para que nós possamos ser recompensados naquele dia, que está próximo, Senhor. É por isso que estamos para ouvir sua palavra nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, pedimos a sua preciosa bênção. Nos abençoa e tenha misericórdia de nós. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos, no nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Nós estamos gratos. Eu particularmente estou feliz, porque Deus tem sido bom, tem sido misericordioso e tem dado a nós este grande e rico privilégio para estarmos na sua casa. Amém? Amém. Isso não é pouca coisa. Então vamos ler as Escrituras. Nós vamos ser rápidos nessa noite,
Eu creio que umas 8h30 nós estaremos retornando aos lares abençoados. Nós vamos ler no 2 Reis, 2 Reis, capítulo 13. Primeiro de agosto de 1956, o irmão Branham pregou uma mensagem tão forte que, quando a gente lê, só dá coragem de continuar caminhando e confiando mais na sua palavra. Amém? Ele deixou para nós a mensagem, a seta da libertação de Deus. 2 Reis, capítulo 13, versos 14 ao verso 17. 2 Reis, eu creio que eu não anunciei errado, é isso mesmo. 2 Reis 13, versos 14 ao 17. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença de que morreu. Joás, rei de Israel, desceu a vê-lo e chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Disse-lhe Eliseu: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Então disse Eliseu ao rei de Israel: põe a mão sobre o arco. Pegando ele o arco, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu Eliseu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Tu ferirás os sírios em Afeque, até os consumir. Amém. 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 Podeis assentar, irmãos, todos vós. Louvado seja Deus, que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas em nossos corações mais uma vez nessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler os parágrafos da mensagem, a seta da libertação de Deus. O irmão Branham pregou esta mensagem no Tabernáculo da Vida, em Shreveport, Estados Unidos da América. Ele disse que foi de uma das melhores igrejas que ele já havia pregado. Claro que não foi a primeira vez. Ele disse: preguei já nesta igreja muitas vezes, mas quando ele pregou esta mensagem, ele viu que a coisa não estava mais virgem. Os ensinamentos que tinham sido aplicados, ensinados ali na igreja Tabernáculo da Vida, o povo, os seus conversos, não estavam seguindo corretamente e nem estavam desejando ser
o que eram antes. Ele pregou esta mensagem tão forte e levou a sério também com os ministros que estavam presentes ali nesta congregação. Agora vocês sabem, não importa quão misterioso isto pareça. Misterioso. Deus sempre cumpre a sua palavra. Amém? É por isso que nós nunca venhamos pensar da palavra nos ajustar, e sim nós nos ajustar a ela. Porque o que Deus deixou, Ele não muda. O que Ele deixou é para nós submeter a ela, e não a palavra submeter a nós. Porque eu tenho certeza que se nós chegarmos a submeter a sua preciosa palavra, nós seremos o povo mais vitorioso na face da terra. Porque o que Deus deseja para nós é sempre o melhor. Amém? Amém. Então é por isso que eu gosto de ler, eu gosto de apresentar a vocês somente aquilo que o profeta deixou para nós, porque tem sido coisas preciosas. Eu creio assim. Eu creio assim. Não importa quão absurdo isso parece ser para as pessoas, Deus guarda a sua palavra. E se Deus faz uma promessa sobre qualquer coisa, Deus cumprirá esta promessa. Se você e eu fizermos uma promessa, nós quebraremos, nós falhamos. Mas Deus não. Não querendo fazer aquilo, mas às vezes as circunstâncias nos obrigam a fazê-lo. Mas Deus, Ele não quebra as suas promessas, porque Ele é infinito. Nós somos finitos, mas Deus é infinito. Ele conhece todo o futuro, desde o princípio até o fim. Ele não faz uma promessa a menos que Ele saiba o que vai acontecer. Ele sempre guarda a sua promessa. Aleluia! Às vezes isto parece ridículo, mas a maneira que Ele usa para guardar as suas promessas, mas Deus sempre o faz. Nós fazemos promessas e muitas das vezes falhamos, mas Deus, todas as promessas que tem escritas sobre esta Bíblia, nenhuma falhará. Todas hão de cumprir. Amém. Aleluia. Amém. Que raro para aquelas pessoas pensar nos dias de Noé, quando ele estava construindo a arca para salvar a si mesmo e sua família. Era para todos que estavam ali, porque foi pregado, o Evangelho foi pregado, 120 anos, Noé ficou rouco, ficou velho, e apenas 8 pessoas se interessaram a entrar na arca. Apenas 8 pessoas. Que haveria chuva vinda do céu. Ele anunciava que ia chover. Mas Deus fez chover de todos os modos. Moisés, como é que Moisés, parado ali sobre o monte, ao lado dessa sarça ardente, ele tinha perdido toda a esperança de liberdade. Não parecia como que a liberdade daquelas pessoas pelas quais ele permaneceu corajosamente em certa ocasião, jamais aconteceria.
mas na luz de Deus, ficando junto à sarça ardente, tudo nele mudou. E eu creio que é a mesma coisa hoje em dia, quando muitos de nós perdemos de vista a liberdade. Creio que aqui está um garotinho sentado diante de mim, provavelmente com paralisia infantil, com seus bracinhos retorcidos. Eu vejo uma senhora aqui com uma vara branca assentada diante de mim, provavelmente cega. Há uma agradável e jovem senhora aqui sobre uma maca, e talvez muitos com câncer, com problemas de coração e doenças que podem matá-los. Mas vocês perdem todo o pensamento de liberdade tão logo quanto o médico diz que é incurável. Aí a palavra de Deus fica esquecida e se preocupa só o que o médico diz. Oh, irmão, se nós viéssemos à presença de Deus como Moisés fez, porque isto foi revolucionário para ele, isto revolucionaria quando, na luz do anjo de Deus, parado ali na montanha aquele dia, tudo que ele uma vez tinha ou pensava que nunca aconteceria, tornou-se uma realidade. Aleluia! Tornou-se uma realidade. E eu creio que se alguma vez homens e mulheres hoje adentrarem a luz do Espírito Santo, sob a unção do Espírito de Deus e na luz da palavra de Deus, tudo que Deus tem prometido iluminaria para vocês e seria real novamente. Glória a Deus. Amém. A razão por que Moisés falhou em primeiro lugar, olha, aqui está o que foi o problema, foi a falta de ter o que a sarça ardente tinha. Isso é correto. E é a razão de nosso fracasso hoje. É a falta de ter o que o Espírito Santo tem. E o Espírito Santo tem tudo de bom para nós. Amém? Mas o problema é que nós não nos submetemos à sua palavra para que nós possamos receber. Porque eu tenho certeza que tudo o que o Espírito Santo tem para nós são coisas boas. Aleluia! São coisas boas. E se recebermos o Espírito Santo, então todas as coisas são possíveis. E não apenas possível, mas prometido para nós. Porque Jesus disse: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei. Se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Quando entrarmos na luz da palavra de Deus, com a unção do Espírito Santo para brilhar a luz sobre ela, irmão, o impossível se torna insignificante para nós. Aleluia! Deus nos pediu para crer em sua palavra e Ele envia o Espírito Santo para energizar esta palavra quando cai nela. Quando a palavra está sendo pregada e o Espírito Santo traz a palavra, Ele a energiza e reluz. A mesma luz da bendita promessa de Deus. Eu tenho lembrado da minha promessa para com Abraão, Isaque e Jacó, e estou te enviando a você para fazer isto. Vê? Então, quando a palavra de Deus, sua promessa, chega a ser iluminada pela
a presença do anjo de Deus, tratem de parar Moisés agora. Ele está em seu caminho, trate de parar ele, não. E Deus sempre cumpre sua promessa. Aleluia! E em nosso texto essa noite, isto é um excelente texto para mim, disse o profeta. Quando eles tiveram uma grande sucessão de reis, desde a morte de Acabe, e Elias disse-lhe como morreria e o que Deus faria, porque ele era mau, Acabe era mau. E como Jezabel se tornaria alimento para os cães, porque ela tinha feito a coisa mais maligna que poderia ser feita. E lembre-se, meus irmãos e irmãs, você colherá o que você semeou. Correto? Essa é a lei de Deus. Essa é a lei da natureza de Deus. Você colhe o que você planta. Se você planta tomate, você não colherá pimentão. Você colherá tomate. Se você colher pimenta, você plantar pimenta, você não colherá urtiga, você colherá pimenta. Agora, amados, vocês aqui em Shreveport, desde que isso seja uma advertência para vocês. Se vocês creem que eu sou servo de Deus, ouçam. A melhor coisa para vocês fazerem aqui no Tabernáculo da Vida ou em qualquer lugar, não foi só para aquela congregação, foi para nós também, porque ele disse em qualquer lugar, e esse qualquer lugar refere-se a nós nessa noite, é manter a velha maneira das reuniões de oração e guardar a unidade do Espírito. Mas como é que nós vamos vencer? Que nem oração nós queremos mais. Porque muitas das vezes você só vence um problema com jejum e oração. Você na sua casa orar é difícil, só se for quando for dormir e na hora da janta, mas tirar meia hora, 10 minutos num culto de oração que você não veio, dobrar o seu joelho na sua casa, é difícil demais. Como é difícil? É por isso que nós temos que aproveitar esta única oportunidade que temos e reservar o nosso tempinho e vir à casa do Senhor. Amém? Mantenha-se olhando e atento para a vida do Senhor. Mantenha fora de você todo o mundanismo, infiltrando-se em vosso meio. Então agora jogue isso fora. Não importa quão difícil isso seja. Tabernáculo da Vida, eu estou falando. Vocês, irmãos batistas, falem a seu povo da mesma maneira, porque tinha muitos ministros, irmãos batistas, presentes nesta reunião quando ele pregou esta mensagem. Irmãos batistas, falem a seu povo da mesma maneira, mas eu começo a notar algo diferente. Não é o mesmo tabernáculo da vida. Este não é o mesmo tabernáculo da vida que eu costumava ver. E eu quero relembrar-lhes esta noite: mantenham esta velha maneira das reuniões de oração. Mantenham esta velha maneira de fazer o Espírito Santo cair entre vocês. Mantenham o mundo fora de vocês. Cele Cristo por dentro. Amém? Amém. Aleluia! Cele Cristo por dentro. E você está diminuindo em oração de alguma maneira. Olha, cele Cristo por dentro. E se você está diminuindo em oração,
De alguma maneira, apenas lembre-se: o que semeares, colherá. Apenas lembre-se disso. Não venha jogar a culpa na pequena igreja que está reunida, não. O problema é você. O problema está em você. Você tem uma das melhores igrejas que eu já estive em minha vida. Não há um lugar melhor para estarmos juntos a não ser neste lugar. Glória a Deus. Em qualquer lugar ou em qualquer continente, o tabernáculo da vida é um dos meus favoritos. Isso fere meu coração em vê-los deixando o mundo tomar conta de vocês, da maneira que o estão fazendo. Oh, então não façam mais isso. Fiquem fora disso, saiam dele por meio da oração e permitam que Deus regresse. Quando diz regressar, é porque já saiu. Deus não habita num coração que há desejos mundanos. Não. Vamos ter paciência, porque Deus, Ele é santo. Amém? Ele é santo e deseja que o seu povo seja santo. Aleluia! Fiquem fora disso, saiam dele por meio da oração e permitam que Deus regresse e tome o controle. Submetam-se a Deus e tome a velha maneira de atrair bênçãos novamente. Glória a Deus. Amados queridos turistas aqui, que são as melhores pessoas que jamais conheci. Eu não digo isso para comprometer-me com vocês. Eu digo isso porque vos amo. Se vocês querem receber um bom tratamento, realmente bom, a velha maneira na hospitalidade, ele disse: venha para Louisiana. Eu digo isso de coração e lhes direi: não deixe o mundo infiltrar-se em vocês. Não deixem o mundo entrar na igreja, irmãos. Tire-o pela oração. Tire-o pelo jejum. Orem e jejuem até Deus descer e possuí-los. Isso é correto, amém? Mantenham-se o regozijo do Senhor entre os santos. Aleluia! Louvado seja Deus! Mantenham-se em oração e vigiem cada lugarzinho. Se Noé tivesse visto algum vazamento em sua arca, ele teria posto um pouco de betume nisto. Então esta é a melhor coisa que eu conheço para tampar um vazamento. Graças a Deus é manter o mundo fora e tampar o vazamento. Esta é a melhor coisa que conheço para se fazer isso, é tampar o vazamento. A oração estanca o vazamento, a oração muda as coisas. Amém? Amém. Agora, uma longa linhagem de reis tinham vindo. Acabe era um ímpio, foi acertado por uma flecha e morto, e Jezabel foi lançada fora da sala quando ela tentou fazer o dançar, ou seja, quando Jeú passou por ali e ordenou aos eunucos lançá-la pela janela na rua. Por que fizeram isso? E vocês sabem o que? Deixe-me dizer de tabernáculo da vida. Vendo algumas de vocês mulheres começando a usar maquiagens e coisa como o resto das mulheres do mundo, isso quase me matou quando eu entrei por aqui outro dia e vi isso. Olhem, há somente uma mulher na Bíblia que pintou sua face. Você não pinta a sua face para encontrar-se com Deus.
Você faz isso para conhecer homens. Você não pinta a sua face para encontrar-se com Deus. Você faz isso para conhecer homens. E uma mulher que fez isso, Deus a lançou para alimentar cães. Então, quando você vai usar isso, lembre-se, Deus tem destinado para ser alimento de cachorro quando você vê alguém fazendo isso. Oh, como isso é duro! Agora mantenham-se fora disso. Este é o remédio, esta é a advertência. Evite toda a aparência do mal. Você pode pensar que eu estou dando-lhe uma esfolada, mas irmãos e irmãs, eu creio que isto é necessário aqui. Há algo errado. Eu não quero que vocês fiquem bravos comigo. Eu sou seu irmão e Deus me fará responder por vocês no dia do julgamento. Isso é certo. Todo mundo pentecostal falha. E se eles deixam isso acontecer, não façam isso. Mantenham-se com a verdade e com Deus. Amém? Orem, vivam corretos, associem-se com Deus e com seu povo. Saiam do meio das coisas mundanas e ímpias, como a Bíblia diz. O Espírito Santo chama as pessoas para fora. E a melhor coisa que nós devemos fazer é sair com Ele. Amém? Amém. Graças a Deus. Não importa o que sua vizinha diga e quão boa ela seja, o que esta amizade significa. Não se associe com esta incrédula. Isto saltará sobre você. Amém? Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Isso é correto. Esta é a razão de ser tão difícil ter uma reunião. Esta é a razão de ser tão difícil ter uma reunião de qualquer tipo. É porque permitimos estas coisas e deveríamos ter uma reunião genuína aqui. Com certeza deveríamos tê-la com pessoas tão finas. E vocês, pregadores, se não lhes disserem isso, que Deus tenha misericórdia de suas almas pecadoras. Isso é correto. Certamente há algo mal e vocês precisam lançar o mundo fora antes que Cristo entre. Ele simplesmente não se associará com pessoas incrédulas e coisas do mundo. Meu Deus, eu estive assistindo a pregação do pastor Manuel Rocha, ele pregou lá em Guanambi, fé perfeita. É tão difícil você ver tantas pessoas que levam as coisas de qualquer jeito e dizem seguir a mensagem do profeta. É duro, mas tem que encarar, porque nenhum momento o irmão Brana brincou com a palavra de Deus, porque Deus o chamou, o capacitou e escolheu para ser um profeta e nos tirar do laço do diabo. Pessoas, como ele falou, que clama, pede a Deus para dar um lugar para se reunir. Depois aparece, ele diz, 2, 3, 4 igrejas da mensagem na cidade. E pessoas ainda têm coragem de ficar em casa e não ir para as reuniões. Nós estamos vendo o reflexo
aqui, eu não pensava que nós íamos ver o que estamos vendo. Nenhum momento eu pensei que nós ia ver tanto desprezo com a palavra do Senhor. Ele falou tão duro que ele disse que não diga que você é crente, não diga que você faz parte da mensagem da hora e faz as coisas dessas que você faz. Como é difícil a gente ver. Mas vamos em frente. Eles vieram seguindo depois de Acabe, reis, vieram seguindo, viram maus exemplos, e teve muitos que seguiram os maus exemplos, como está escrito no livro dos Reis. Mas nós vamos seguir a leitura, nós vamos ver coisas mais para frente. Agora, olhe, amigo, um após o outro eles vieram, falando-se sobre Acabe. Seguindo depois de Acabe, crentes fronteiriços por todo o caminho. Depois de Acabe ter saído, então outros tomaram seu lugar, até chegarmos ao rei Joás. O rei Joás foi este que Eliseu mandou atirar flechas. Jeoás, não foi Joás, foi Jeoás. Joás era o rei durante este tempo, ele era um morno, um pregador fronteiriço, melhor falando, um crente. Tudo que as pessoas queriam fazer, para ele estava bem. Ele havia tirado uns quantos lugares altos, onde estava a adoração pagã. E ele fez um pouco destas coisas, mas ainda assim ele não se separou dos pecados do seu pai e as demais. Da maneira que as pessoas queriam caminhar, assim ele queria caminhar também, o líder seguindo o desejo das pessoas. Vamos dizer, o pastor seguindo o desejo da ovelha, porque tem que ser a ovelha seguir o desejo do pastor, se o pastor estiver correto. Amém? Tem que ver também, porque muitas pessoas dizem, só porque o pastor ele é o cabeça, você tem que submeter. Se ele estiver correto, como manda as Escrituras, mas se não, você tem todo o direito de procurar um que deseja seguir corretamente. Tudo que as pessoas queriam fazer, para ele estava correto. Assim ele queria caminhar também com elas. Agora, não é esta a maneira que os pregadores agem hoje em dia? Da maneira que a congregação quer fazer, assim é que os pregadores lhes pregam. E quero dizer-lhe, um pregador nascido do Espírito, enviado por Deus, não se comprometerá com nenhuma congregação. Ele fica com a palavra.
Você poderia imaginar a João Batista quando introduziram a Herodias naquela noite e Herodes? João se aproximou e o encarou e disse-lhe: não te é lícito tomá-la. Aquele homem tinha o Espírito Santo, porque o Espírito Santo dá coragem ao homem para pregar a verdade. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Ele não se comprometeu com ninguém. Ele disse a verdade. E quanto isto, agora, irmão, está tudo acabado. Quer será visto no dia do juízo, quando a cabeça de João Batista rolar diante de Herodias? O que aquilo significará então? Irmão, se você for fazer algo por Deus, faça-o agora mesmo. Esta é a hora, agora é o tempo quando necessitamos fazê-lo. Agora é a hora quando a igreja tem sido pesada na balança e tem achada em falta. Será o que é a falta da igreja? Porque diz que é rica e de nada tem falta. Será isso verdade? Depois de todos esses grandes milagres, sinais e maravilhas, e Deus tem enviado homens através do país, e ainda a igreja está mais pobre, no mais decadente estado que tenho visto em anos. Isso é correto. Eu estou pregando aos pentecostais. Quando eu vim pela primeira vez entre seu grupo há 10 anos, isto se parecia como uma igreja, mas hoje se parece como um mundo. Isso é duro. Eles pregaram diante de uma congregação cheia, e para o líder da igreja ouvir isto não é fácil. Porque o líder, ele é responsável pelas pessoas que está sob o seu comando, vamos dizer assim. Quando eu vim aqui pela primeira vez entre o povo há 10 anos, isto se parecia como uma igreja, mas hoje isto se parece com o mundo. Esta é a verdade. Algo aconteceu em algum lugar. Vocês começaram a usar melhores roupas, começaram a ganhar mais dinheiro. O problema é o dinheiro. Mas muitas vezes é melhor sem ele. Aí ninguém quer. Ninguém quer. É uma coisa que deixa muitas pessoas perder sono. Com ele, viu? É com ele. Não é sem ele, não. É com o dinheiro que muitas pessoas ficam preocupadas. O problema é o dinheiro. Então, se o problema é o dinheiro, é fácil de resolver. Isso é apenas uma armadilha para vocês. Esta é a verdade, isso é correto. Vocês estão tentando agir como o resto do mundo. Hoje é um tempo comprometedor. Esta é a verdade. Pintem suas escadas de vermelho e vejam seu vizinho. Fará o mesmo também. Você usa um chapeuzinho redondo para vir à igreja, com uma peninha nele, e observe todas as mulheres virem para a igreja com um chapeuzinho redondo e uma peninha nele. Isso é correto. Todos querem se parecer uns com os outros. Este é o tempo de combinação. Vocês sabem que isso é a verdade. É um tempo de combinação. É um tempo de combinação. Isso certamente acertou no alvo. Ouça, isso é a verdade. Eu lhes direi, meu irmão e minha irmã, eu não me importo se meus sapatos combinam com minhas calças ou minhas calças com meu casaco. Eu quero que minha experiência combine com a palavra de Deus.
Aleluia! Você quer também? Aleluia! Ah, que coisa preciosa! Este é um tempo de combinação. Se você quer comparar algo, compare a sua experiência com a experiência de Paulo. Graças a Deus. Isto é o que necessitamos hoje. É de comparar a nossa fé com a fé de Paulo pela Bíblia. Graças a Deus. Este é o nosso exemplo, correto? É um verdadeiro tempo de combinação. Não tente comparar-se ao seu vizinho. Compare-se com alguns santos da Bíblia. Aleluia! Se você é um santo, haja como um santo. Se você ande como um santo, vista-se como um santo, fale como um santo e ore como um santo. Creia como um santo e seja um santo. Viva como um santo e morra como um santo e vá para o céu como um santo. Amém. Mas o santo não morre, ele dorme. Amém? Amém. Então dorma-se como um santo e vá para o céu como um santo. Isso é tempo de combinação. Esta crença fronteiriça, este meio caminho, esta mortidão, vocês sabiam que a Bíblia diz que este dia chegaria? Já estamos nele. A era da igreja de Laodiceia diz: tu serás morno e deixarás a Deus enjoado. Já está enjoado faz tempo. Ele disse que os vomitaria de sua boca. Os laodiceianos teriam apenas religião o suficiente para te deixar enfermo. Nós ainda desejamos as coisas do mundo? Diz, seria melhor não fazer isso. Irmão, se eu quiser fazer isso, eu faria. Mas eu sei que esta noite é uma boa e velha maneira do batismo do Espírito Santo que fará você amar tanto a Deus que você não interessará fazer isso nunca mais. Aleluia! Fará você amar tanto a Deus que você não interessará em fazer isso nunca mais. É uma alegria inexplicável e cheia de glória àqueles que amam ao Senhor. Glória a Deus. Os velhos santos de Deus costumavam assentar-se ao redor e cantar o hino da redenção e cantar sobre o sangue e o poder de Deus. E hoje isto está praticamente tão frio o quanto 0 grau. Já não tens as velhas canções que costumavas cantar. Já não vês suas faces brilhando mais e cantando e batendo palmas e nem levantando suas mãos a Deus, nem louvando, orando por toda a noite, ou prostrar-se nos campos de milho e outras coisas, porque não consegue assentar-se na igreja por 30 minutos sem ficar murmurando ou rosnando? Verdade, esta é a verdade. Crentes fronteiriços mornos, laodicenses, que coisa deveria lhes dar vergonha. Que dia estamos vivendo, irmãos? Como nos dias de Joás, fronteiriços, pelas metades, mornos, estáveis, duvidosos, ventos flutuantes, nuvens sem chuva. Nunca aprende algo, incapazes de vir ao conhecimento da verdade. Não sejam, irmãos, flutuantes sobre estas coisas. Não se preocupe com o que vem na televisão. Olha, alguns cristãos hoje permanecem em casa na quarta-feira à noite para ver televisão. Vocês sabem que é a verdade. Olhem, vocês sabem que esta é a porta aberta para Hollywood? Por que isto? Nada mais é do que um montão de prostituição, a coisa mais vulgar. Agora este velho rei, Jeoás,
Ele pensava que seguiria da maneira que os ventos sopram, inseguro a respeito de tudo. Nós temos que ter confiança no que cremos. Não vamos ser inseguros e ser guiados por todo vento de doutrina que tem por aí. Porque tem muita coisa fácil já dentro da mensagem. Mas eu creio que a mensagem original está do jeito que o nosso profeta deixou. Então vamos nos agarrar. Todos nós temos essas mensagens. Eu sei que a internet está bombando por aí e muitas vezes a gente esquece de ler a palavra, a mensagem que nos adverte tanto, e lembramos mais de pesquisar coisas que muitas das vezes não nos interessam. Então vamos tomar mais cuidado e nos aproximar mais de Deus, porque o momento não é fácil. Não é fácil. Isso é porque você nunca está estável. Você não sabe o que você crê, no que você crê, e você muitas das vezes não sabe o que você é. E as pessoas hoje, elas prefeririam ficar em casa e ver Eu Amo Lucy, ou como é Lucy, ou algo assim. Elas são muito liberais, eu digo isso novamente. Elas são suficientemente liberais. Elas estão correndo, não é para o céu não, viu? Olha, o profeta disse aqui, elas estão correndo para o inferno. Exatamente, isso poderia estar certo para os pagãos, mas não para os cristãos. Isso é correto. Não são para os cristãos. Os cristãos não pecariam e logo amariam a palavra de Deus. Se você tem tido algo em você, se alimentando de tais bobagens como estas, você precisa se arrepender. Isto é correto. De onde isto veio? Do centro da África? Eu recém deixei a África. Vocês, mulheres, com esta pintura, sabem de onde isso veio? Essa é a marca do paganismo. Eles pintam a face e é daí que vocês tiraram isso. Os pagãos fazem isso. Os cristãos, o que eles fazem? Lavam suas faces. Aleluia! Amém? Isso é correto. Este tipo poderoso da brasa sapeca um pouco, mas irmão, é melhor chamuscar-se aqui do que ser queimado em outro lugar. Então, é melhor se corrigir aqui. Deus ama a verdade. Amém? E a verdade vos libertará. Aleluia! Deus quer que você, eu e nós conheçamos a verdade, porque Cristo é a verdade. Aleluia! Ele está aqui, o Espírito Santo, e quer colocar-vos sob seu poder, sob a consideração de sua palavra, em consideração por sua palavra. E se o Espírito Santo está em você, ele se alimenta da palavra de Deus. Não da televisão e revista de histórias reais e livros de romance. Isto está em vocês, pessoas que se chamam de cristãs envolvidas com isso. Por quê? Qual é o problema? É por isso que eles permanecem em casa com o rosto colado na televisão ao invés da Bíblia. Não tenho nada contra a televisão, se isso fosse usado para as coisas de Deus. Qualquer pessoa cristã pode ter
uma televisão em casa, mas que ela seja dominada e controlada. Mas pense que é difícil. Só para aqueles que têm o temor de Deus arraigado mesmo no seu coração, ele não ligará a sua televisão em novelas e em futebol. Amém? Amém, Jesus. Esse é o problema. Não tem nada mal na televisão, é o que você assiste. E é coisa mais fácil de você controlar. Você controla só com a mão. É a televisão. Não tenho nada contra a televisão se fosse usado para as coisas de Deus. Tudo bem. Isto estava nos planos de Deus, em primeiro lugar, que fez as ondas magnéticas e assim por diante. Mas o diabo apenas tomou isso e a perverteu. Isso é tudo que é. Hollywood tomou o controle. Tudo que eles têm abraçado está podre, a ponto que não se tira nada dali. Olhe para o Calvário. Nada, se tira nada dali. Em uma revista de crimes, ou aquelas mais famosas mulheres que andam ali fora, cometendo adultério, prostituição e tudo mais, vivendo com homens em todas as coisas por toda a costa oeste. E sai por ali, algumas delas casadas 3, 4 ou 5 vezes. E vocês, garotinhas, querem copiar este exemplo? Quantos homens ali que supostamente devem ser tais atores de cinema e ademais, quando eles vivem com mulheres, a ponto que o curso natural da vida muda e eles se pervertem, e vocês querem copiar tais exemplos? Olha aqui, parágrafo 45, que o profeta disse: tem um exemplo para nós. Olhe para o Calvário. Amém? Olhe para o Calvário, onde um homem foi pendurado na cruz e morreu. O único exemplo verdadeiro que foi dado ao mundo para os seres humanos viverem e copiarem é o homem chamado Cristo Jesus. Aleluia! Isso é correto, irmãos. Então nos chamaremos de cristãos e harmonizaremos nossas almas com isto. Com razão o mundo se infiltra. Com razão algo está acontecendo. Com razão você não pode mais ter sua alma empolgada com as reuniões. É porque o mundo tem se infiltrado. Agora vai e diga para o irmão Brando que isso é mentira. Ele pregou em 1962. Hoje está se cumprindo no nosso meio essa mensagem. Tem coisa melhor de vir à casa do Senhor? Não tem. Vejam quantas pessoas tem aqui. É porque o mundo tem se infiltrado. Crentes fronteiriços, mornos, volúveis. Ó, que coisa, que condição. Diante de tudo isso agora, para mostrar-lhes que há esperança. Este velho rei Joás ouviu que o profeta estava doente e foi visitá-lo. E quando foi visitá-lo, ele não chegou irreverentemente. Ele veio com respeito, aproximou-se, ele teve o suficiente de Deus para saber que ele deveria visitar este profeta com respeito. Então ele se aproximou e chorou diante dele e disse: meu pai, carruagem de Israel e seus cavaleiros. E quando ele fez isto, esta é a maneira que alguém consegue algo de Deus. Não venha à reunião assim para fazer gracinha. Não venha para